mega operação é deflagrada em 7 estados para desarticular o núcleo financeiro de uma facção criminosa. As transações financeiras eram realizadas de dentro de uma penitenciária no Paraná. E você vai ver também. Polícia Federal realiza operação para combater o desvio de recursos no Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. Câmara realiza hoje a primeira sessão para analisar e votar a reforma da Previdência em segundo turno. Ex-senador Luiz Estevão é colocado em isolamento em prisão de Brasília por suspeita de assédio contra uma agente. Estados Unidos decidem congelar todos os ativos do governo venezuelano no país. Tudo isso e muito mais agora na edição de 1h. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Daniel Caniato. E com Juliana Dariva. Ótima tarde para você nesta terça-feira, dia 6 de agosto de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais na internet. Começamos com destaque da Folha Online. 120 cidades do país concentram metade dos homicídios. Nosso Brasil é o recordista em violência letal. Segundo uma pesquisa feita pelo Atlas da Violência, foram 32.801 mortes violentas em 2017. Metade foi registrada em apenas 2,1% dos municípios. Outros números que preocupam. O nosso país concentra 14% dos homicídios do planeta. Por aqui, as cidades mais violentas são Maracanaú, no Ceará, seguida por Altamira, no Pará, e São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Pessoal, vivemos em meio a uma guerra urbana. De olho agora no site da BBC Brasil, os países que a água já é um recurso em falta. Um bem tão precioso, em certos tempos abundantes, que hoje leva muita gente à miséria. Segundo a reportagem, já são 400 regiões de todo o planeta que vivem sob condições de extremo estresse hídrico. Oriente Médio, a Índia e regiões ao norte da África estão no topo deste cenário desolador. O temor é que a falta d'água impulsione um deslocamento maciço de milhões de pessoas, o que pode gerar conflitos e instabilidade política. Para fechar, no UOL, apertem os cintos. O novo carro voador japonês é testado e faz voo de 1 minuto perto de Tóquio. O futuro é agora. Bom, no Japão é quase sempre, né? Mas não se engane, viu? Este belo veículo voador é inspirado nos drones, agora com 4 rodas. O governo japonês quer que seu país, como sempre, seja líder nesse novo segmento. A ideia é que o transporte de mercadorias seja por esses voadores aí, já a partir de 2023. Já nós, passageiros, vamos ter que esperar até 2030 para sair voando por aí. Topa? E a polícia de 7 estados começou uma operação contra o núcleo financeiro de uma facção criminosa. A transação do dinheiro era feita de dentro de uma penitenciária no Paraná. Pelo menos 28 pessoas já foram presas. Os investigadores identificaram a movimentação financeira do primeiro comando da capital, o PCC, de dentro da penitenciária estadual de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. O grupo controlava a arrecadação em 23 cidades nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Acre e Roraima. A Justiça expediu 55 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão, sendo que 8 deles contra pessoas que já cumprem pena em presídios do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A polícia também informou que cerca de 400 contas bancárias controladas pelo grupo foram bloqueadas. A investigação apontou que os pagamentos eram repassados ao grupo por contas bancárias de maneira intercalada para dificultar o rastreamento. Segundo a PF, cerca de R$1 milhão circulava por mês nas contas mantidas pela facção. O dinheiro arrecadado era usado para comprar armas e drogas e bancar transporte e estadia de familiares dos presos. A Polícia Federal informou que o controle das atividades era feito por meio de bilhetes levados por familiares de presos. E a Justiça decretou a prisão preventiva da quadrilha que roubou o ouro do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. 4 pessoas já cumpriam prisões temporárias por suspeita de participação no crime.
A Delegacia do Patrimônio do DEIC indiciou 6 suspeitos pelos crimes de roubo e associação criminosa. Eles participaram do roubo de 718 quilos de ouro no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no mês passado. O DEIC disse que os investigadores reuniram informações que permitiram identificar e prender 4 envolvidos e indiciar outros 2 que ainda estão sendo procurados. Mas, de acordo com a polícia, pelo menos 10 pessoas participaram do assalto. O 4º suspeito de participar do crime foi preso no último sábado. A identidade dele não foi revelada, apenas o apelido, que é Capim. Esse preso tinha antecedentes criminais por roubo a banco e tráfico de drogas. No dia 25 de julho, o grupo, fortemente armado, chegou ao aeroporto em 2 carros clonados, se passando por federais. Eles renderam os funcionários que foram obrigados a transferir o ouro para uma das caminhonetes. A entrada dos ladrões foi facilitada pelo supervisor de logística, que antes de confessar o crime, afirmou ter sido rendido na noite anterior. A carga foi avaliada em 110 milhões de reais. Com os presos indiciados, o Ministério Público tem 15 dias para se manifestar. O preso que tentou fugir de um presídio no Rio de Janeiro vestido de mulher foi encontrado morto na cela. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. Clauvino da Silva, de 42 anos, conhecido como Baixinho, usou as roupas da filha adolescente, uma máscara de borracha e uma peruca, para tentar escapar. Mas os agentes desconfiaram e o traficante voltou para a cadeia. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária disse que ele teria se enforcado com um lençol hoje de manhã. Ele estava em sua cela, sozinho, no presídio de segurança máxima de Bangu. Vai ser instaurada uma sindicância para apurar os fatos. A polícia do Rio está nas ruas para tentar prender 80 pessoas que fazem parte de uma quadrilha especializada em remontar carros para transportar armas e drogas. A quadrilha comprava carros batidos em leilões, que eram quase sucatas. Roubavam carros semelhantes e remontavam os velhos. Assim, tinham uma frota com placas que não constavam como roubadas. Um susto em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. 3 embarcações pegaram fogo ontem à noite. O Corpo de Bombeiros levou 4 horas para conter as chamas. A marina onde as embarcações estavam montou boias de contenção e isso evitou o vazamento de óleo no mar. Ninguém se machucou e a Capitania dos Portos vai investigar as causas. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, ladrões tentaram arrombar o portão de distribuidora de alimentos com carro em marcha ré. O grupo conseguiu fugir levando uma moto aquática que estava no galpão. Uma câmera de segurança registrou o crime, que durou menos de 1 minuto. A polícia tenta identificar os ladrões. No Ceará, o Ministério Público ofereceu a primeira denúncia contra o médico e prefeito afastado de Uruburetama. José Ilson de Paiva foi acusado de estuprar mulheres e gravar os crimes durante os atendimentos médicos no seu consultório. De acordo com as denúncias, mais de 60 pacientes foram vítimas e ele cometia os crimes desde a década de 80. O suspeito está preso. Agora, notícias de Brasília. A Câmara dos Deputados faz hoje a primeira sessão, depois do recesso de meio do ano, para analisar e votar a reforma da Previdência em segundo turno. A proposta foi aprovada no mês passado, em primeiro turno, por 379 votos a 131. O plenário da Câmara dos Deputados já começou a analisar em segundo turno a proposta de reforma. Assim como na votação em primeiro turno, são necessários 308 votos no mínimo para que a matéria seja aprovada. Se passar na Câmara, o texto segue para análise do Senado, também em 2 turnos de votação. Depois da primeira votação, os deputados tiveram 4 dias de debate sobre destaques e emendas. 8 foram rejeitadas. Entre as 4 aprovadas está a que melhorou o cálculo de pensões por morte para viúvos ou viúvas de baixa renda. Uma outra suavizou as regras para a aposentadoria de policiais que servem à União. Os acordos entre os partidos para aprovar concessões à reforma da Previdência fez a economia estimada pela proposta baixar para 933 bilhões de reais em 10 anos.
Antes, o governo federal pretendia gerar uma economia de 1,236 trilhões de reais. Para garantir o número de votos necessários à aprovação da matéria, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem se reunido com representantes do governo e lideranças partidárias. A expectativa de Maia é mapear os votos e ver se há condições para encerrar a matéria na Câmara ainda esta semana. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, espera que a reforma da Previdência seja analisada em primeiro turno no plenário da Casa até o dia 30 de setembro. E o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória para tornar obrigatória a antecipação de metade do 13º de aposentados do INSS. A antecipação da parcela de 50% já costuma acontecer desde 2006 por decisão de governo. A intenção da medida é prever em lei a obrigação da antecipação do pagamento. O governo vai sugerir na MP que o pagamento ocorra no mês de agosto de cada ano. A medida também beneficia quem recebe os auxílios doença, acidente e reclusão ou pensão por morte. Depois do intervalo, você vai ver. Ex-senador Luiz Estevão é colocado em isolamento em prisão em Brasília por suspeita de assédio contra uma agente. Estados Unidos decidem congelar todos os ativos do governo venezuelano no país. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, 1h18. Uma ótima tarde para você. E a Polícia Federal está nas ruas para combater os desvios de recursos de obras do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. A operação acontece em 2 estados e no Distrito Federal. Os agentes esperam cumprir 38 mandados judiciais. A Operação Rota BR-090 foi deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. Devem ser cumpridos 6 mandados de prisão preventiva, 4 de prisão temporária e 28 de busca e apreensão. Também estão previstos sequestro de bens, bloqueio judicial de valores dos envolvidos e afastamento dos servidores públicos investigados. A operação visa combater um esquema de desvios de recursos públicos de obras em rodovias sob a gestão do DENIT. A polícia está em Belo Horizonte e em Oliveira, Minas Gerais, além de São Paulo e Brasília. Segundo as investigações, nos últimos 5 anos, as empresas que são alvos da ação fraudaram licitações e contratos e desviaram mais de 450 milhões de reais. Dinheiro que deveria ser investido em obras de manutenção das rodovias federais nos estados. As investigações começaram em 2015 e identificaram que o esquema fraudulento era executado por pregoeiros e fiscais de obras, junto com empresários do ramo da construção civil. Relatórios de auditorias da Controladoria Geral da União confirmaram contratos superfaturados, execução de serviços com baixa qualidade e pagamento por serviços não executados. No esquema de corrupção, as licitações favoreciam as empresas que pagavam vantagens aos servidores do departamento. E os investigados devem responder por corrupção ativa, passiva, peculato, organização criminosa e também lavagem de dinheiro. E a partir de hoje, o ex-ministro Antônio Palocci passa a cumprir pena em regime aberto. Condenado na Lava Jato, ele cumpria prisão domiciliar desde novembro do ano passado. A decisão é do juiz federal Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara da Justiça Federal em Curitiba. Com a progressão para o regime aberto, Palocci vai poder sair de casa durante o dia, mas deve ficar recolhido entre as 8 da noite e 7 da manhã. Aos domingos e feriados, o ex-ministro deve ficar integralmente em casa. Na decisão, o juiz considerou o ex-ministro na posição de delator. Com isso, ele teria cumprido o tempo necessário de pena. No mesmo despacho, Palocci também foi autorizado a visitar sua mãe em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e vai continuar usando tornozeleira eletrônica. E o ex-senador Luiz Estevão foi colocado em isolamento por 3 dias no complexo da Papuda, em Brasília, por suspeita de assédio contra uma agente penitenciária. O ex-político teria falado gracejos para a servidora
Estevão cumpre pena de 26 anos de prisão por fraudes na construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Ele responde pelos crimes de corrupção ativa, estelionato e peculato. Elise Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o marido, deve deixar a prisão em Tremembé pela primeira vez na saída temporária do Dia dos Pais. Veja esse e outros destaques em mais um giro de notícias pelo país. Elise Matsunaga foi condenada a 16 anos de prisão pelo assassinato do empresário Marcos Matsunaga. Em 2012, ela conseguiu progressão de pena para o regime semiaberto e será beneficiada pela saída temporária do Dia dos Pais. A justiça considerou que a detenta preencheu os requisitos exigidos pela lei, sendo 2/5 da pena em boa conduta e pelo parecer favorável do Ministério Público. A polícia apreendeu mais de 500 quilos de produtos falsificados na Feirinha da Madrugada, no centro de São Paulo. Entre os materiais estão agasalhos, calças, camisas e brinquedos. 3 pessoas foram detidas para prestar depoimento. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, moradores gravaram um suspeito preso que conseguiu escapar da polícia militar. O homem tinha sido imobilizado, mas aplicou um golpe de luta no policial. Com um agente caído, ele conseguiu fugir. Depois da confusão, ele e outros 2 suspeitos foram detidos. Uma arma e porções de maconha foram apreendidos. A Corregedoria da PM do Rio de Janeiro e o Ministério Público investigam um policial militar que ameaçava vendedores e pagava propina para ter monopólio na venda de gás. O agente se entregou à polícia e está preso. Ele foi denunciado pelos crimes de ameaça, roubo, corrupção ativa, extorsão, crimes contra a ordem econômica e lavagem de dinheiro. Em Fortaleza, no Ceará, uma escrivã da Polícia Civil disparou um tiro na rua e impediu o linchamento de 2 torcedores do Ceará Sporting Clube. O crime aconteceu antes da partida entre Fortaleza e Ceará, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Nas imagens é possível ver vários homens cercando os 2 rapazes. A escrivã então aparece e efetua tiros para cima, dispersando os agressores. Destaques internacionais. O Irã apresentou nesta terça-feira 3 novos tipos de mísseis de precisão, que, de acordo com o Ministério da Defesa, têm o objetivo de defender o país dos Estados Unidos. O presidente iraniano Hassan Rouhani disse que está disposto a negociar com os Estados Unidos, apesar de Washington não integrar mais o acordo sobre o programa nuclear de Teherã, mas que para isso o governo americano deve retirar as sanções contra seu país. A República Islâmica do Irã é favorável às negociações e se os Estados Unidos desejam realmente conversar, antes de mais nada devem retirar todas as sanções. Se querem ou não fazer parte do acordo, é decisão deles. O Irã apresentou 3 novos tipos de mísseis de precisão desenvolvidos pelo Ministério da Defesa e pela estatal Sairan. O míssil Yassin é teleguiado com alcance de 50 quilômetros e pode ser disparado a partir de aviões ou drones. O Balaban é guiado por GPS e pode ser instalado em aviões. O Gaem é guiado termicamente e tem uma precisão de 50 centímetros. Segundo o Ministério da Defesa, os mísseis têm o objetivo de defender o país dos Estados Unidos. E os Estados Unidos decidiram congelar todos os ativos do governo venezuelano no país. A ordem foi dada pelo presidente americano, Donald Trump. Esta é a mais recente ação de Washington contra o presidente Nicolás Maduro. Em uma carta à presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, Trump afirmou que era necessário bloquear as propriedades do governo da Venezuela devido à continuação da usurpação do poder pelo regime ilegítimo de Nicolás Maduro. A determinação afeta todos os bens e interesses de propriedade do governo da Venezuela nos Estados Unidos. A partir de agora, esses ativos estarão bloqueados e não poderão ser transferidos, pagos, exportados, retirados ou administrados. A medida ainda proíbe transações com as autoridades venezuelanas cujos ativos estejam bloqueados. O jornal The Wall Street Journal destacou que Washington não aplicava tal medida a um governo do hemisfério ocidental há mais de 30 anos. As restrições colocam a Venezuela no mesmo patamar da Coreia do Norte, Irã, Síria e Cuba. Os Estados Unidos lideram a pressão internacional para a saída de Maduro. Washington considera que o segundo mandato do chavista é resultado de eleições fraudulentas.
E a Coreia do Norte acusou os Estados Unidos de promover tensões militares ao realizar exercícios em conjunto com a Coreia do Sul. Um porta-voz norte-coreano disse na Conferência do Desarmamento em Genebra, na Suíça, que o governo da Coreia do Norte vai precisar reconsiderar os principais passos dados até agora nos acordos com os Estados Unidos. Ele não mencionou os últimos disparos de mísseis no mar, na costa leste do país, pela quarta vez em menos de 2 semanas, mas afirmou que a Coreia do Norte vai desenvolver, testar e implementar o que for essencial para a defesa nacional. Em resposta, o embaixador para o desarmamento dos Estados Unidos, Robert Wood, rejeitou as alegações. Segundo ele, os americanos estão comprometidos com o fim do programa nuclear norte-coreano, conforme combinado entre o líder Kim Jong-un e Donald Trump. E um avião da Segunda Guerra Mundial voltou aos céus nesta segunda-feira. 2 pilotos britânicos vão tentar dar a volta ao mundo em uma viagem de mais de 40 mil quilômetros. Eles decolaram nesta segunda-feira do sul da Inglaterra em um Spitfire, um avião britânico de 76 anos. Acho que o Spitfire representa a liberdade da humanidade. O mundo livre em que vivemos está representado pelo avião. Isso pareceu uma oportunidade para levar o Spitfire ao mundo e deixar as pessoas verem o motor Merlin voando pelos céus mais uma vez. Construído em 1943, o avião participou de 51 missões de combate. Antes de voltar aos céus, ele estava guardado em um museu. Suas 80 mil peças foram desmontadas, verificadas e consertadas. Os canhões e a tinta foram retirados, deixando visível o metal prateado e brilhante que cobre o avião. Brooks e seu colega Matt Jones vão pilotar o Silver Spitfire por cerca de 30 países. A jornada deve levar 4 meses e mais de 40 mil quilômetros. Eu recebi um e-mail deles dizendo que tem mais uma vaga no avião. Você topa? O Daniel vai, viu, gente? Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. Nós voltamos amanhã às 8h30 da manhã. Tenha uma ótima tarde e até lá.